Deus os abençoe, irmãos queridos. Repetiu-se o procedimento realizado em relação aos anteriores socorridos. Terminada essa tarefa, o mentor acercou-se de Anacleto e despertou-o com palavras suaves e gentis. Visivelmente atordoado, com faces congestionada, no pesar que sofria, interrogou: estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação? Muito calmo, Dr. Bezerra respondeu-lhe: o amigo encontra-se em nosso santuário de amor e de caridade. O tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da dívida da divina justiça por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos. A resposta oportuna, pelo acalmar-se, dar-se conta de que se encontrava em desdobramento espiritual na sociedade em que era diretor. Conscientizando-se, percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, foi tomado pelo pranto, em quase desespero, reclamando: as trevas tomaram conta de mim. Encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel, e já por um bom tempo. Não assuma a atitude de Marte ou vítima de abandono, elucidou o amorável mentor. Quando o irmão sabe perfeitamente que tem sido responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade e da insânia moral que se vem permitindo. A voz era enérgica, necessária para o despertamento do embusteiro, que agora se passava como esquecido da providência. Ato contínuo, o mentor explicou: aqui estamos tomando providências para minimizar os danos causados pelos descalabros do caro irmão, também com o objetivo de chamá-lo à atenção para a responsabilidade dos seus compromissos, de modo a mudar de conduta e, dessa forma, libertar-se das trevas, sim, que o tem envolvido por anuência total de sua parte. Onde está a responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e a firmeza da fé, se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para um trabalho que é piloti de sustentação na edificação do espiritismo na Terra? Aqui nesse parágrafo anterior é muito interessante o que ele fala, né? Quando chama ele a atenção, né, para a responsabilidade dos compromissos, né, e minimizar os danos causados por ele, né? Quer dizer, então é muito comum, né, quando alguém que se dedica ao bem, não sei o quê, e por algum motivo se distrai, permite que ele seja envolvido por vibrações mais desarmonizadas e cai um pouco na sua conduta, culpar, né, os mentores porque não prestaram auxílio, né, para ele, né, e normalmente é comum todo mundo se fazer um pouco de vítima nessa hora, né? Eu que faço tudo certinho, né? Então ele é bem duro aqui, né? Dizer, não vem com essa não, de dizer que você foi abandonado. A escolha é sua. Então é aquela coisa que a gente já falou várias vezes de nós temos todos os nossos atos, pensamentos, criações no decorrer da nossa existência guardados. Alguns são acessíveis, outros não. Mas assim, em qualquer momento, por motivos que fogem à nossa compreensão,
eles podem ser acessados e reverberarem na nossa própria mente e criarem o despertamento de condições que não são muito condizentes com a nossa proposta atual. Mas sempre que a gente cai, tem um pouco da nossa permissão nisso. Não é só pela influência, a gente se mantém firme em nossos propósitos, mas a influência é tão forte que a gente cede. Sempre que a gente escorrega, a gente participa dessa permissão, dando permissão para que isso aconteça. É tão complexo. Então, ele fala lá no início, minimizar, né? Para minimizar os danos causados. A gente tem que tomar muito cuidado. E ele era uma referência na casa espírita, né? Depois que a esposa dele desencarnou, que ele se desengornou, né? E é muito comum isso, né? Quando, às vezes, por separação natural, uma morte tal, ou uma separação do cônjuge, aí tanto o feminino quanto o masculino vai para a debandeira, né? Aí ele desceu muito grande, a ladeira dele foi grande. Ele, inclusive, subtraiu valores da casa espírita, né? Que ele trabalhava lá. Uhum. Então, vai minimizar. E ele fala lá, né? Que dessa forma, eles estão trabalhando para libertar ele das trevas e tem envolvido por um eixo de sua parte. Gente, como esse orar e vigiar é importante. Outra vez aí, né, Silvio? E quanto mais a gente tem uma elevação espiritual, quanto mais a gente tem, a gente vira referências para as pessoas. Então a gente é responsável muito mais ainda pelos nossos gestos, pelas nossas ações. Porque as pessoas, elas que nos rodeiam, a gente está para todo mundo. A gente que era um bom exemplo, está sendo um mau exemplo. É muito perigoso isso, né? Vamos lá. E essa coisa que você falou das separações, né, de vários níveis, né? Acontece realmente com muita frequência, a gente vê isso, né? A pessoa parece que naquele momento se sente liberta de algo que na verdade nunca aprendeu, né? E acha que não, agora eu posso fazer tudo que eu não podia fazer antes. E às vezes, né, esse fazer tudo não está bem direcionado, que parece ser o caso dele, né? E vai ladeira abaixo, né? A ponto de subtrair valores da casa de caridade, né, gente? Meu Deus. Aí vem o ego e vaidade andando de mão dadas, né? Sim. Porque quando você é presidente, o diretor, qualquer que seja o cargo dentro de uma casa espírita ou de qualquer outra instituição, o ego está lá em cima, muitas vezes, por mais que você diga, estou numa casa de caridade, mas você acha que você é a figura mais importante, aí tem o ego vibrando bem alto, e a vaidade junto, então de mãos dadas, puxando as pessoas sempre para baixo. Então, vigiar e orar é sempre muito pertinente, acho que em todas as situações. E tem um terceiro adicional a esse do ego, vaidade, e por incrível que pareça, dentro da casa espírita, o pessoal acha que não tem, mas inveja. Existe também inveja dentro das casas espíritas. Porque eu queria ser o diretor, porque eu queria conduzir esse trabalho, porque eu queria não sei o quê. Então tem o ego e a vaidade da pessoa que está na posição em que ele está, podendo atrapalhar, e tem a vaidade dos que estão ao redor, que podem também se mostrar e confundir. Eu já falei algumas vezes, mas tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita, que fala exatamente disso. Como essas briguinhas de ego, vaidade e inveja destroem uma casa espírita. Destrói a nossa casa, né? Eu ia falar isso, em qualquer lugar. Destrói a nossa casa. Tem que tomar muito cuidado sempre. E se vocês falarem, gente, que a Sandra chamou atenção, e agora o Silvio complementou, o ego, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ego. Muito. Já falei aqui, né? Acho que é Jung que falava, né? O ego é o mordomo da casa que acha que é dono da casa.
E a caminhada espiritual, essa caminhada, isso é o que eu vejo, viu, gente? Esse caminho da busca espiritual, do aprimoramento, passa por você, pela reforma íntima, de você subjugar o ego. Subjugar o ego. Né? O Silvio sempre chama atenção, né? Temos que agir, o tempo está. Estamos atrasados, vamos dizer assim. Como? O que fazer? Começa por aí, né? Dentro dessa reforma íntima, subjugar o ego. E porque a gente, como está trabalhando numa casa espírita, é diretor de uma casa espírita, se acha o direito de fazer as outras mazelas, né? Então ali ele é todo arrumadinho, todo santinho, vira as costas, arruma as mazelas, e vai caindo até subtrair valores da casa espírita. Vamos lá, continuemos. Onde está sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e à firmeza da fé, se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para um trabalho que é pilotis de sustentação na edificação do espiritismo na Terra? Não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se podem abandonar graves responsabilidades sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Portanto, mude o foco do seu pensamento e conversemos. O paciente, que despertava emocional e psiquicamente para aquilatar os disparates que se vinha permitindo, foi tomado pelo pranto natural de arrependimento, manifestando o desejo de recuperar a paz. Enfrentando a realidade com lucidez, ouviu o bondoso guia informá-lo. A partir desse momento, embora permaneça as situações de sintonia com os espíritos malfazejos, aos quais se tem entregado de boa mente, receberá também o nosso auxílio, a fim de que se possa libertar da sua influência perniciosa, reencontrando o rumo. A oração e a disciplina moral deverão constituir-lhe roteiro de segurança em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doentio e prejudicial. Reconquiste o caminho perdido, avançando com a harmonia interior pela senda redentora, ao lado dos amigos e colaboradores e cooperadores, sem transformar-se em abismo ou impedimento à realização dos elevados objetivos espirituais que nos dizem respeito. Agora, repouse e preserve a lembrança desse momento que deverá ser inovidável. Amanhece-lhe a oportunidade nova, que deverá ser aproveitada com sabedoria. Deus o abençoe. Envolvido em enternecimento e harmonia, Anacleto adormeceu sem convulsão, em paz, sendo conduzido de retorno ao lar por nosso Jesus Gonçalves e outro auxiliar da atividade mediúnica. Antes de passar para outro capítulo, que bênção, né? Como a gente é abençoado. Como é nos dado as oportunidades de retomar o caminho. E fala, né? E dá o caminho, através da oração e a disciplina moral. Deverão constituir o roteiro de segurança. A oração, meu Deus, e a disciplina moral, como roteiro, né? Para ele seguir. Porque às vezes a gente se perde mesmo, né? Muitas vezes nós nos perdemos, né? Mas sempre a gente pode voltar. Eu vou voltar à questão do irmão Vitor aqui, que fala assim, a gente afasta, mas o eixo está aqui. Deus está aqui, né? Aqui somos nós. A gente afasta, mas a gente pode voltar. E Deus está aqui no nosso eixo. A nossa consciência é o nosso mentor, para a gente voltar no caminho do bem.
com oração e disciplina. Porque a gente fala, nossa, sozinho é difícil. Ou sozinho é impossível. Se a gente não tiver as bênçãos dos nossos mentores, se a gente não conversar com eles através da oração, pedir apoio, pedir socorro, pai, eu estou perdido, me auxilie. Pai, não deixa eu escorregar, porque é muito fácil escorregar. E é muito difícil levantar. Então, a gente manter sempre isso aí, né? Mas que bênção, como essa leitura é enriquecedora, né? É o amanhecer de numa nova era. A nossa nova era, não é a nova era planetária, tudo começa com a gente, né? Na leitura dessa semana, né? Que eu seja a paz que eu estou desejando para o mundo, que eu seja essa paz. Né? As pessoas estão muito arrogantes, prepotentes, não têm humildade, que eu seja a humildade, né? É uma benção essa leitura. Gratidão. E isso que você lembrou, né, até do movimento do Vitor, né, é aquela história do filho pródigo, né, que a gente já falou, né, que somos todos filhos pródigos. Por causa disso, que a gente sai, mas a gente sabe onde é o nosso recanto de paz, e a gente volta, uma hora a gente volta. Então é exatamente esse movimento, então é exatamente a ideia do filho pródigo, que agora a gente entende que, na realidade, todos nós somos filhos pródigos. Sim. E uma coisa que todo mundo precisa tem que se lembrar, né, que nesse caso, né, a gente pode trazer cada um para si, mesmo quando a gente tem essa desvio, mas volta, a gente é recebido com todo amparo, com toda ajuda, isso aqui, mas a gente não se livra do pagamento das dívidas que a gente adquire. Então, aqui o Anacleto está sendo ajudado, está recebendo todo apoio possível, mas as consequências nefastas do que ele criou nesse período geraram consequências futuras, né, que alguns vão chamar de karma, ou do nome que quiser, né, lei de ação e reação, mas ele não se livra simplesmente por ele reconhecer que errou, e retomar até 100% do seu caminho, mesmo que ele abandonasse, as consequências dos atos dele vão estar presentes. Ele vai ter que lidar com elas em algum momento da existência dele. Sim, e eu acredito muito fielmente nessa essa misericórdia divina, né? Imensurável misericórdia divina, que nos dá a oportunidade de reparar, né? Reparar erros, assim, às vezes impossíveis de ser reparados, né? Mas, primeiro, o auto-perdão e você fazer pelo outro tudo que puder fazer tudo que puder pelo próximo, né? Que o próximo mais próximo agora é você primeiro, né? Então, primeiro ele tem que ser cuidado, foi o caso aqui, que os mentores espirituais foram cuidar dele e tudo. Eles recompor, procurar repor os valores que ele tirou da casa, pedir perdão às pessoas que foram vítimas dele, né? Em todos os sentidos. Pedir perdão, eu estava fora de mim, desculpa, não, esse não sou eu, mil perdões, poder buscar reparar, né? Não é, acho que, assim, a palavra, para mim, não está me faltando a palavra certa, não é, a reparar, às vezes, até difícil, mas o amor, gente, tudo cobre. Se tomarmos o caminho do amor, da compreensão, do perdão, do auto-perdão, do alto-amar, para depois, né, derramar o amor, é um caminho, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Pegando esse gancho aí do auto-perdão, quando fala do karma em si, né, dessa parte do retorno, eu acredito muito no envolvimento do amor, assim, quando você passa pelo processo, você tem o auto-perdão, para você vir consciente, a partir da consciência, você retorna para esse pagamento, digamos, eu vou botar entre aspas, pagamento de dívida, porque quando a gente fala de pagamento de dívida, fica uma coisa
perdida de amor, né? Mas eu acredito muito no envolvimento amoroso do alto para que você venha e você tenha uma nova consciência, uma nova oportunidade. E isso tudo passa pelo auto perdão, pelo auto amor, por todo o envolvimento amoroso que existe. Com certeza, porque na hora que qualquer um de nós, né, comete algum desatino, depois recobra a consciência de que errou e começa a reparar isso e lida com as consequências, na verdade o que faz a gente sofrer ou não com as consequências não é o alto fazendo a gente ser castigado ou sofrer, é a nossa falta de auto-perdão. Então falta a nossa compreensão do nosso erro em si e das consequências a que ele levou. Quando a gente consegue fazer isso, a gente passa pelo, digamos assim, o pagamento de dívidas sem sofrer, porque a gente compreende tudo que aconteceu com a gente. Então, concordo, assim, 1000% com o que você acabou de falar, que o Rômulo já tinha falado também, de uma outra forma. Quando a gente erra porque é passível de erro, mas quando a gente percebe que errou e verdadeiramente resolve lidar com aquele erro e, digamos assim, exterminá-lo da nossa vida, a gente vai sofrer com as consequências dele ou não, se a gente realmente compreender toda a situação que envolveu e se auto-perdoar, saber que errou, que a gente vai pagar algumas consequências em relação àquilo, mas que a culpa foi só nossa, que ninguém é culpado disso e que toda a espiritualidade está ali, no mais puro amor ao nosso redor, dando todos os meios para a gente vencer aquilo. Ótimo, gostei disso aí. Então, a espiritualidade está em volta da gente com mais puro amor. Porque, primeiro, não se fazer de vítima, né? Que o mentor espiritual falou, o Bezerra de Menezes, né, não se faça de vítima. Estou lembrando agora, hoje é dia 1º de abril, gente, dia da mentira. Então, eu vou lembrar de um amigo meu aqui chamado Adalberto Barreto. Ele fica em Fortaleza. Ele é o criador da terapia comunitária. Ele fala o seguinte: a mente mente. É interessante. A mente mente. Então, e aí a Sandra chamou atenção aqui agora, eu vou dar o ego, né? Então, o ego faz a gente mentir para a gente mesmo. E a gente tem justificativo para os nossos erros. Então, por isso que é importante a oração e a caridade. Então, esse caminho, né, da reforma íntima passa, eu acredito, por aí, para a gente não cair nessas armadilhas da nossa mente. Porque a nossa consciência é Deus que vai nos iluminar. A gente tem que tomar cuidado para a gente manter nesse caminho de amor, né? E de caridade. Com certeza. Então, vamos lá. É 8h30, deixa eu tirar aqui, botar a musiquinha. Aí Solange vai aquecendo as turbinas aí.